Eu vou tentar fazer o mais rápido possível um breve catado do que foi o próprio processo de independência do Brasil. Por conta de um generalzinho, né, francês, que tava causando uma zona lá na Europa, chamado Napoleão Bonaparte. O cara resolveu conquistar a Europa praticamente inteira. E Portugal estava incluído. E aí a família real falou assim, ferrou, e vamos sair daqui. E aí eles saíram, foram embora e vieram pro Brasil. Então toda a corte real portuguesa migrou para o Brasil, no ano de 1808. Portugal passou pela guerra, lá com a França. Durante a restauração, passada a guerra, Dom João VI, você tem que voltar aqui porque você tem um trono aqui esperando. E aí ele fala assim, então, mas... Pô, tô gostando aqui do Brasil e tal. Esse apêndice, né, essa continuidade do reino português tá aqui no Brasil. Então o que ele faz? Junto com todas as elites, comerciantes, donos de terra no Brasil, começa a fazer obra pública, né? Período em que ele mais, Rio de Janeiro ascende com construção civil, um monte de reformas, que são as reformas joaninas, né? Funda o Banco do Brasil, inclusive ajuda a financiar essas pessoas, essas elites. E lógico, sempre com coisas em troca, porque em troca ele deu título nobiliárquico a rodo. Só o Dom João VI deu mais título nobiliárquico que todos os outros reis portugueses anteriores, desde o século XII. Porque lógico, a gente sabe que isso é rabo preso. A gente sabe que a gente dá título, o cara faz uma obrazinha ali pra mim, e aí a gente fica, né, nesse leve trás. Quando intimaram ele a voltar, ele falou assim, então não vou voltar não. E por que eu não vou voltar? Porque o Brasil agora não é colônia, o Brasil agora é Reino Unido, 1815. Então ele deixa de ter o status de colônia e passa a ser parte da metrópole e inclusive Rio de Janeiro, capital do Reino Unido de Portugal. Então, durante alguns anos, a capital de Portugal foi o Rio de Janeiro. Migrando a capital pra cá, ele está dentro do trono, porque ele não precisa ir pra Lisboa, ele trouxe Lisboa até o Rio de Janeiro. Passado isso, enfim, ali os liberais deputados liberais e ali muito ligados com ideários iluministas começam a fazer uma movimentação em Portugal e aí intimam, de fato, o imperador a voltar por meio da promulgação de uma Constituição. Então, ele tem que voltar para Portugal para jurar a Constituição, que aí é a chamada Revolução Liberal do Porto em 1820. O Dom João VI volta para Portugal em 1821, mas deixa o filho dele aqui, Pedro, como príncipe regente do Brasil. E isso foi muito inteligente por parte do Dom João VI, porque se desse algum problema em Portugal, porque o que acontecia? Ele antes era um rei absolutista, dentro do máximo que a gente entende do rei que manda e todo mundo faz. Com os liberais, com a Revolução Liberal do Porto, eles falaram, não, agora tem Constituição, aqui não tem bagunça mais, aqui tem gerência. Ele tem que voltar para Portugal e ele é obrigado a jurar a Constituição e ficar na mão do parlamento. E aí que ele pensa, se azedar pra mim aqui, eu tenho um puxadinho do reino português antigo, absolutista, com os moldes do jeito que eu quero, com a elite que já tá lá ao meu favor, dando suporte pra mim. Se der ruim, meu filho tá lá, inclusive, ajudando nas coisas, eu volto pro Brasil, né? Enfim, abdico, faço alguma coisa e volto pro Brasil e deixo Portugal. E essa foi a estratégia, porque quando ele vai embora, o Brasil entra em convulsão, todas as elites, elas começam a temer a possibilidade do Brasil se desagregar, se desmantelar. Sobretudo por conta do quê? O maior privilégio que eles precisam garantir é a escravidão, acima de tudo. Quem vai produzir o que eles querem produzir, o que a elite quer produzir, são os escravos. Se eles não existirem, se eles forem libertos, o outro medo que existe dessas elites é de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Haiti, que a independência do Haiti foi uma independência feita pela mão dos escravos, que se rebelaram, expulsaram todas as elites, todos os colonos, e declararam a independência. E a chance disso acontecer no Brasil, em que a maioria da população é escrava, preta, africana, contra uma minoria da elite branca, é muito alto. Eles falam assim, não dá pra recorrer a Portugal, porque Portugal quer voltar também o Brasil a ser um status de colônia, porque os liberais querem isso, tirar o protagonismo do Brasil que ganhou enquanto o Dom João VI estava aqui. E qual é a tática? Dom Pedro I. Dom Pedro I é aquele que pode representar a centralização de um Estado nacional, e esse Estado nacional que corresponda aos interesses dessa elite. A chamada independência do Brasil é exatamente isso. Foi uma pressão das elites comerciantes, proprietários de terra, que pressionaram o Dom Pedro I a declarar independência para centralizar o poder, manter a união do Estado brasileiro e, acima de tudo, garantisse a conservação da escravidão. E foi exatamente isso a chamada independência do Brasil. Poder centralizador na mão do imperador, garantia do latifúndio para as mesmas elites que há anos se instalaram ali e a preservação da escravidão no país. Por que eu falo que isso, inclusive, já é
uma própria prestação de contas. Eu acho que fica muito claro porque que isso é uma prestação de contas. O Dom Pedro I ele só pôde ascender ao poder e centralizar o poder prestando contas a essas elites, aos interesses dessas elites. Durante todo o período monárquico, eu repito, eles sempre buscaram a garantia dos privilégios que eles detinham por meio da centralização e da figura de um monarca que tinha alguns mecanismos, inclusive, previstos por lei, previstos pela própria Constituição, para que se as coisas saíssem do controle, ele falava assim, não, vou retomar e vou deixar do jeito que eu quero. Mas não é só o jeito que eu quero, é o jeito que eu quero e o jeito que as elites e os meus aliados querem também. Deixar de prestar contas a quem? Porque é supostamente representante do povo e de que povo? O povo, acredito que eu não esteja falando dos escravos, que era a maior parte da população do império nessa época.